Olá pessoal, espero que os colegas estejam bem, com muita paz, com muita saúde. Na aula de hoje, pessoal, a gente irá ver um pouquinho sobre decomposição e composição de números naturais. Bora pro vídeo! Vamos lá, pessoal, para a nossa aula, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre composição e decomposição de números naturais. Só que antes, pessoal, da gente dar início a esse conteúdo, eu queria fazer algumas observações, revisar alguns conteúdos, alguns conceitos que são fundamentais para a gente compreender um pouquinho a importância da matemática em nossa vida. Primeiro, pessoal, a matemática ela é fundamental na nossa vida cotidiana. Mesmo nos momentos em que a gente está realizando uma atividade que para a gente é comum, ou seja, uma atividade do dia a dia, a gente está utilizando-se da matemática. Então, é por isso a importância da gente compreendê-la. Como, por exemplo, quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai realizar alguma compra, então ali a questão do sistema monetário, né, as cédulas, o dinheiro, os valores dos produtos, vai estar inserido aí no nosso dia a dia, e a matemática vai estar presente nessas situações, relações ao peso também, ao volume. Quando estamos realizando uma prática de exercício físico, então tem a questão das calorias perdidas, tem a questão do tempo, né, que foi utilizado para realizar tal atividade. Na construção civil, né, quando alguém está ali reformando ou construindo a casa, sempre utiliza as unidades de medida, né, de peso, a unidade de medida de comprimento, até, pessoal, na realização aí, quando a gente vai comprar um celular, quando a gente está utilizando o celular, a matemática também está aí envolvida. Ou seja, a matemática está em toda atividade que você for realizar, a matemática vai estar. Então, por isso a importância da gente compreendê-la, tá bom? Bora lá. Pessoal, observe o número, Nós temos um número aí, qual é o número? Número 598. Pessoal, observe que esse número ele é composto por três partes, né? Aqui é o primeiro, segundo e terceiro. Cada partezinha dessa, pessoal, é chamada de algarismos. Então, os algarismos são o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses algarismos, pessoal, a gente pode formar qualquer número existente, tá bom? A gente pode formar infinitos números utilizando apenas eles. Como, por exemplo, neste número aqui, a gente utilizou o algarismo 8. Deixa eu pegar outra cor aqui para a gente utilizar, pessoal. Utilizamos o algarismo 8, utilizamos o algarismo 9 e utilizamos também o algarismo 5 e formamos aqui o número 598. Se eu quiser utilizar esses mesmos algarismos aqui, o 8, 5, 9, para formar um outro número, eu posso. Vou trazer esse aqui para cá, vai ser o 8. Vou trazer esse para cá, que é o 5, e vou trazer esse para cá, que é o 9. Ou seja, com os mesmos algarismos do número 598, eu formei o número 895. Então, cada partezinha desse número 598 é chamada de algarismo, tá bom? A ordem deles, pessoal, a ordem que ele está localizado no número, também tem um nome, sempre levando em consideração da direita para a esquerda. Como, por exemplo, o primeiro número está em uma determinada posição, não é no número que não é no início. A gente chama essas posições, pessoal, onde o número está localizado, de ordem. Então, aqui eu tenho a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Cada ordem dessa aí tem um nome. Então, aqui, a primeira ordem é chamada de unidade, a segunda ordem é chamada de dezena e a terceira ordem é chamada de centena. Centena. Tá certo, pessoal? Então, nós temos aqui a unidade, dezena e centena. Quantas unidades esse número tem? 8. Quantas dezenas? 9 dezenas. E quantas centenas? 5 centenas. Lembra daquelas transformações, né, que a gente faz? Uma dezena é igual a 10 unidades e uma centena é igual a 100 unidades, tá bom? Vamos aqui prosseguir. Observe o número aí, pessoal. Eu tenho esse número aqui, que é o número 1765, e eu tenho o número 2712.
Vamos identificar a ordem de cada um deles? Vamos lá. Tá aqui, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e quarta ordem. Vamos para o próximo número. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Professor, eu posso começar aqui do final colocando unidade? Não, pessoal, não pode, tá? Tem que sempre ser do início do número, da direita para a esquerda de vocês, tá certo? Vamos identificar aqui, ó. Pega outra cor aqui, pessoal, tá bom? Vamos lá. Quantas unidades esse número tem? Esse número ele vai ter, deixa eu voltar aqui, pessoal, ficar menor. Quantas unidades esse número vai ter? Qual é o número que representa as unidades? O 5, né? Quantas dezenas? 6. Quantas centenas? 7. E quantas unidades de milhar? Apenas uma. Se eu quiser fazer a transformação disso aqui em unidade, pessoal, ficaria como? 5 unidades vale quantas unidades? Ah, professor, lógico, vale 5, né? 6 dezenas vale quantas unidades? Professor, se uma dezena é 10, 6 dezenas, então vai ser 60 unidades. Muito bem. 7 centenas vai ser quantas unidades? Ah, professor, se uma centena é 100, 7 centenas vai ser 700. E professor, uma unidade de milhar é 1000, não é isso? Isso mesmo, pessoal. Então, ó, após eu fazer a separação da unidade, dezena, centena e unidade de milhar e transformar isso em unidade, eu obtive, ó, 1000 mais 700 mais 60 mais 5. Que quando eu for somar isso aí, pessoal, vai dar 1765, tá bom? Vamos continuar aqui, pessoal, bora lá. Aqui a mesma coisa, quantas unidades eu vou ter? 2 unidades, uma dezena, 7 o que, pessoal? Centenas e 2 unidades de milhar, tá bom? Como vocês podem perceber, quando eu faço esse tipo de trabalho aqui, ó, quando eu faço essa separação, por exemplo, ó, eu tenho uma unidade, não é isso? Quantas dezenas? 3 dezenas. Quantas centenas? 2 centenas. Quantas unidades de milhar? Uma unidade de milhar. Quando eu transformo isso aqui em unidade, eu vou transformar. Deixa eu pegar outra cor aqui. Uma unidade, pessoal, transformando em unidade vai dar uma unidade, lógico, professor. 3 dezenas vai dar 30. 2 centenas vai dar 200. Por que vai dar 200? Porque uma centena é 100 e 2 é 200. E uma unidade de milhar vai dar 1000. Ó, observe que eu fiz a separação da unidade, da dezena, da centena e da unidade de milhar e transformei eles em unidades. Se eu pegar esses números aqui e colocar na ordem, como é que vai ficar? Ó? Vai ficar 1000 mais 200 mais 30 mais 1. 1000 mais 200, 1.200. 1.200 mais 30, 1.230. E 1.230 mais 1, 1.231, pessoal. Ou seja, eu obtive o quê? O mesmo resultado. Ou seja, se eu transformar esse número, se eu fizer uma espécie de divisão do número e transformar ele separando a unidade da dezena, da centena, da unidade de milhar e transformando isso em unidade, eu vou obter essa estrutura aqui. E essa estrutura aqui, pessoal, que eu estou circulando, é chamado de decomposição do número. É quando eu separo, ó, as unidades das dezenas, das centenas e das unidades de milhar e transformo elas em unidades, tá certo? Vamos ver um exemplo aqui, pessoal. Prestem atenção, ó, antes da gente ir para o exemplo. Qual é o número que tem 2 centenas, 2 dezenas e uma unidade? É uma unidade? Deixa eu apagar aqui para ver. Deixa eu voltar. 3 unidades, tá bom? 3 unidades. Então, vamos transformar isso aqui primeiro, antes da gente ir para o exemplo. 2 centenas é igual a 200. Vou colocar aqui, 200. 2 dezenas é igual ao quê? A 20, não é isso? 2 dezenas, 1 é 10 e 2 é 20. E 3 unidades é igual a 3, ou seja,
isso aqui é a decomposição do número. Vamos saber qual foi o número que foi decomposto? É só a gente somar. 200 mais 20, 220. 220 com 3, 223. Então, a decomposição do número 223 é 200 mais 20 mais 3. Tá certo? Vamos para o próximo aí. O próximo, 2 unidades de milhar, 4 centenas, 6 dezenas e 1 unidade. 2 unidades de milhar é igual a 2.000. Ficou pequenininho aqui, pessoal. Peraí. Pronto, 2.000. Mais 4 centenas é igual a 400, né? Por quê, professor? Porque uma centena é 100 e 4 eu somo. 100 mais 100 mais 100 mais 100. 6 dezenas vai dar igual a 60 e uma unidade, lógico, vai dar igual a uma unidade. Ou seja, qual foi o número que foi decomposto aí? Vamos somar. Deixa eu pegar outra cor aqui. 2.000 mais 400, 2.400. 2.400 mais 60, 2.460. 2.460 mais 1, 2.461. Então, a decomposição do número 2.461 é a mesma coisa que 2.000 mais 400 mais 60 mais 1. Tá certo? Vamos prosseguir aqui, pessoal. Observe que eu tenho aí algumas decomposições, né? 431. Como é que eu vou decompor o número 431? Quando eu vou falar, eu já posso ir decompondo, ó. 430 e 1. Fiz a decomposição só ouvindo a minha voz. 431. Eu separei a centena, das dezenas e das unidades. Tá bom? Vamos para o próximo número. 772. Ó, escuta como é que o professor fala. Quando o professor vai falando, ele já vai escrevendo. 772. Ou seja, fiz a decomposição do número 707. Ficou um pouquinho aqui, pessoal. Pronto, é o sinal de mais. 772. Então, eu tenho 7 centenas, 7 dezenas e 2 unidades. Tá bom? Vamos para o próximo. Agora aqui, pessoal, eu tenho o processo inverso. Naquela hora, né, no exemplo anterior, pessoal, a gente estava fazendo a decomposição. Estava um número lá, formulado, e a gente estava separando as unidades das dezenas e das centenas. Aqui é o processo inverso. Aqui eu estou falando da composição. Já está decomposto o número e agora eu vou fazer o quê? E agora eu vou compô-lo. Como é que eu vou fazer, pessoal? Bora lá. 600 mais 40, 640. 640 mais 4, 644. Acabei de compor o número. Ou seja, 644 é a mesma coisa que 600 mais 40 mais 4. Só que essa estrutura aqui chama-se decomposição, tá bom? 900 mais 80, 980. 980 mais 8, 988. Vamos para o próximo. 600 mais 20, 620. 620 mais 5, 625. Pronto. Acabei de fazer a composição e decomposição de alguns números, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me informar. Tchau, tchau, pessoal.